Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter a palestra da Mônica. Já vi que ela já conectou aqui. Já vou chamá-la para estar com a gente. Olá, Juliane. Olá, Débora, Vini. Sejam todos bem-vindos. Olá, Olá. Oi, Mônica. consegui ouvir. Oi, tá me ouvindo bem, Pri? Tô te ouvindo bem. Como é que tá para vocês aí, pessoal, o nosso áudio? Vamos dar um oi aqui para esperar um tempinho para o pessoal chegar. Uhum. Thelma, pessoal, os nossos amigos trabalhadores aí. Isso. Deixa eu botar Que bom. aqui o nosso tema de hoje. Vou lembrar o pessoal, então, antes de a gente fazer a nossa prece de abertura, que a Isso. gente tem o nosso blog lá, capfpoliswordpress.com. Temos também a nossa fanpage, né? Aqui o nossa conta no Instagram, que a gente está agora com esse movimento de fazer essas palestras ao vivo. Temos também um grupo no WhatsApp que a gente envia mensagens diárias de áudio, vídeo, né? Leituras bem gostosas. E também temos atendimento fraterno via Skype para quem estiver precisando. E temos grupos de estudo aberto, caso você tenha realmente um interesse, né? Está super convidado aí a estar conhecendo um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Tá. Oi, Ajor. Olha só, tem o Ajor, a Helena, Uhum. tá? O pessoal tá todo Isso. aí, né? Olha, E aí, Márcia, minha prima é, querida. olha que legal. O Paulo, Que bom. que legal. A gente está Eu acho longe, que mas está também tão perto, né? Que bom, de alguma forma, né, a tecnologia está sempre auxiliando. Uhum. super conectados. Acho que a gente já pode ir começando a ler. Eu hoje de manhã abri uma Uhum. mensagem, um livro, né? Que é o livro de poesias Gotas de Luz, do Chico Xavier, Uhum. é psicografado pelo espírito né, pelo Chico Xavier, do espírito de Casimiro Cunha. Uhum. E abri na poesia Entendamos. Meu amigo, se procuras a glória da redenção, acenda a luz do Evangelho no templo do coração. Faze forte claridade no imo do próprio ser. Quem não consegue enxergar, não pode compreender. Nessa bênção luminosa, passaremos a encontrar cada homem no seu plano, cada coisa em seu lugar. A experiência na terra transcorrerá sem contenda. Vencerás com desassombro, sem que a maldade te ofenda. De espírito iluminado, ao santo clarão de amor, ninguém te será tropeço na senda para o Senhor. Contemplarás nos ingratos da jornada transitória pessoas que adoecerão da visão e da memória. Nos companheiros em treva, rixosos, duros, irados, veremos nossos irmãos de nervos esfacelados. Nas línguas blasfemadoras, encontrarás muita vez a ignorância infeliz, o frio, a fome, a nudez. Notarás, buscando o mestre, nas pedras do campo hostil, nos vícios e nos pecados, moléstias e sombras mil. Busquemos, pois, com Jesus, o entendimento maior, a fim de vencer brilhando nas lutas em derredor. Belíssima. A rima nos traz né, assim, um aconchego para nossa alma, né? Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e através da nossa
fala, da nossa intenção, seja por palavras, seja por essa rede de amor, de toda a espiritualidade, do Centro Espírita Antônio de Pádua, que nos guia, nos acompanha, nos ilumina, que possamos aprender um pouco mais, relembrar de tantos ensinamentos que Jesus trouxe quando esteve aqui entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e de glória, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feito em todo o céu. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, pois é perdoando que seremos perdoados. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Então, hoje o tema da noite é um tema que eu acredito que tenha tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Ele é um tema que ele é absorvido diariamente por todos nós. Mas agora, mais do que nunca, quando nos encontramos tão reclusos em nossos lares, eu acredito que esse tema venha a colaborar bastante para que a gente possa nos sentir um pouco mais serenos, harmônicos, e não só nós, todos aqueles que conosco convivem no íntimo do nosso lar. Observem que eu falei lar, eu não falei casa. Uma bênção, uma casa. Oh, Senhor, como é uma bênção, uma segurança, né, da casa de madeira ou de cimento, qualquer material físico que a construa. No entanto, o lar, ele é muito mais do que isso. E nós vamos poder ver em seguida alguns conceitos muito interessantes, onde uma bibliografia extensa nos atende nesse sentido. Para fazer essa nossa palestra de hoje, eu consultei o livro A Gênese, eu consultei o livro dos Espíritos, e muito consultado foi o livro SOS Família, de Divaldo Franco. Ai, que livro maravilhoso! Esse livro está em PDF, disponibilizado para leitura. Vamos disponibilizar no nosso blog, então. Isso, vamos. Ah, ele é maravilhoso. É um livro, realmente, tem outro também que é Família, muito bom também. Ótimo, mas são livros então, que trazem um conteúdo riquíssimo sobre o quesito lar, sobre o quesito família. E nós vamos ver através de duas frasezinhas que eu vou iniciar a nossa exposição de hoje. A primeira diz o seguinte: o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas, dito por André Luiz por meio de Chico Xavier. Que reflexão belíssima. Lembrando-nos cada vez mais que nós não somos apenas esse corpo físico que hoje aqui está. Nós somos, sim, espíritos, hoje vestidos de matéria física pela necessidade da reencarnação. Isso é muito importante que nós nos lembremos sempre, porque vai fazer toda a diferença na hora de nos comportarmos em nosso lar, de nos comportarmos na sociedade, de olharmos para o nosso irmão como também um espírito. Ninguém é meu, nem os filhos são meus. Os filhos são do Pai. Meu esposo é do Pai, eu sou do Pai. Minha mãe, meu avô, minha avó, meu primo, minha prima, todo esse clã da família é do Pai. Nós somos irmãos, que por algum motivo viemos em determinados momentos agregados em um lar. E por que será que isso acontece? Muito bem. Uma frase também que eu gostaria de iniciar com vocês e aí desmembrar alguns conceitos é a seguinte: aqueles que convivem em um lar estão formando uma família. Ponto. Muito simples, não? Mas vamos começar a desmembrar algumas palavrinhas dessa frase. Aqueles que convivem. Quem são aqueles? Nós paramos muitas vezes para observar quem está convivendo nesse lar conosco? Ah, é o meu marido, é o meu filho, é o meu pai. Será mesmo? Olhe um pouco mais, vai um pouco mais fundo. É um espírito que está ali por algum motivo, necessitado de vir nessa encarnação como o seu esposo, vir nessa encarnação como o seu filho, como o seu pai ou sua mãe, e você, um espírito também,
Então, nós somos todos espíritos convivendo em uma família por necessidade. Ah, pode ser por afinidade, que bênção, sim, por afinidades também. E normalmente. Mas são espíritos que estão convivendo conosco por uma necessidade. Precisam estar ali conosco, desenvolvendo algo, crescendo, retomando algumas situações num desenvolvimento moral que nós, eu também temos. Lembremos-nos sempre disso. Não existe melhor, não existe pior, não existe superior ou inferior. Somos todos iguais numa crescente evolução, sempre. É claro que alguns, por estarem muitas vezes num estágio já moral um pouquinho mais desenvolvido, têm condição e precisam auxiliar. E como é bom quando nós recebemos um auxílio do irmão nessa hora, não é mesmo? Quantas vezes nós precisamos e não pedimos e não suplicamos? Orgulho, vaidade, medo de mostrar fraqueza? Pode ser. Mas como é bom quando nessa hora alguém nos observa, percebe na gente alguma necessidade e estende uma mão. Não era assim que Jesus fazia? Não precisava nem pedir. Por onde quer que ele passava, ele olhava a sua família. Não é preciso simplesmente estar num lar para ter essa família. Quem é meu pai? Quem são os meus irmãos? Não foi isso que ele disse? Então, ter esse olhar de espírito para com os outros é imprescindível para que nós possamos enxergar em qualquer espaço que nós estejamos um irmão, alguém que está caminhando conosco e precisa muitas vezes de ajuda, assim como nós precisamos. Isso é muito importante. Muito bem, aqueles que convivem em um lar. E o que vem a ser o lar, então? O lar, como já falou ali André Luiz, é muito mais do que um agregado de corpos. Então, o lar é, sim, esse espaço onde convivem espíritos necessitados de uma evolução, de um crescimento, de um burilamento. E é normalmente no lar aonde se encontram, sim, os espíritos que mais necessitam de ajustes. Motivo pelo qual, muitas vezes, a gente percebe tantos desencontros, digamos assim, não é? Tantos desencontros de pensamentos, Diferenças, né? diferenças, bem colocado, Pri, isso mesmo, enormes diferenças. Há Mas situações onde parece que... ao mesmo tempo escolhas, né, feitas na pátria espiritual que... Justo, justo, justo. Dizer que eu não pedi para vir nessa família não cabe. Não rola, como diz, né? Não tem como. Porque é sim, a não ser que tenha sido algo compulsório. Né? Realmente eu não queria vir, eu não aceitava, e a decisão do pai, como é muito justa e perfeita, ela diz o quê? É necessário, é preciso, eu sou pai, então eu decido por você. E ali me coloca. Mas, normalmente, nós nos encontramos no plano espiritual. E aí, nesse lar, esses espíritos se encontram, porque existe amor maior, por exemplo, de uma mãe para com o filho, de um pai para com o filho. Então é aí, muitas vezes, que vem a necessidade dos grandes ajustes. Muitas vezes, em vidas pretéritas, irmãos que tiveram grandes problemas. E agora não, precisam reajustar isso pela lei do esquecimento com amor natural e incondicional, que brota, simplesmente ele brota. E quando nós vamos contra esse amor, sofremos. Digo que ele Imensamente. vibra, né? Ele vibra ali, o amor natural, Ele assim. pulsa muito, isso Pulsa. mesmo, Uhum. ele pulsa. E além do termo lar, nós temos aqui ainda a palavra família. Aqueles que convivem em um lar estão formando uma família, como já foi dito antes, então, nesse caso estamos falando do lar, mas a família, ela pode se encontrar em qualquer espaço. Aqui uma família consanguínea ou não, mesmo afetiva, mas que por algum motivo, naquele momento, eu preciso estar com aquele grupo de pessoas. Ah, digamos, um jovem sai de casa, vai fazer um intercâmbio, vai viajar e começa então a conviver, né, em outro grupo de família. Uhum. Ah, lá também é um clã para ele, faz parte do sistema dele. Essa família, por certo que sim. Senão não teria sido para aquele lugar que ele iria. Com certeza. Não existe o destino. Ah, aconteceu por quê? Não. Ah, A não lei, há determinismo, a mas lei da existe um atração nessa planejamento. hora, né? Existe, com certeza.
Então, são termos muito importantes que nós não devemos esquecer, e não só o significado, mas o conceito mesmo do que significa isso. Que são os espíritos, o que é esse lar e o que essa família, então, necessita fazer. Que é primordialmente evoluir, crescer, se burilar, preferencialmente por meio da caridade, e neste próprio lar. Como pensar em fazer a caridade, em amar o próximo como a si mesmo, se no próprio lar, muitas vezes, isso não acontece? Na rua é tão fácil. Na rua é muito fácil. Ai, somos sempre aqueles. Nossa, mas como é calma. Olha lá como é. Meu Deus, uma pessoa serena. Como é tranquila. Deve ser assim em casa o tempo todo. É claro que em casa a gente tira muitas máscaras, né? E a gente então se entrega à naturalidade pessoal. Também é necessário, em algum lugar esse espírito tem que extravasar. Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas estamos caminhando. Mas a consciência que o Pai já nos colocou quando nos criou, ela nos faz ter essa capacidade de, em todo e qualquer momento, parar, refletir e reajustar os nossos passos, os nossos pensamentos, que nós vamos falar muito sobre eles, as nossas ações, né, atitudes que fazem toda a diferença no ambiente espiritual. Então, nós colocamos aqui, como o ambiente espiritual. O que seria o ambiente espiritual? É um outro termo, para que possamos entender sobre isso. O ambiente espiritual é aquilo que ultrapassa a tua visão física. É aquilo que tu sentes. É aquilo que pulsa num fluido cósmico que tu não enxergas. É aquilo que tudo transpassa. Esse ambiente espiritual é normalmente criado pelos próprios espíritos que ali convivem. Ele é criado pelos espíritos que ali convivem, que integram aquela família, estando esses espíritos hoje encarnados e também por espíritos desencarnados, que por algum motivo se vinculam muitas vezes àquela família, que muitas vezes passam por ali deixando vibrações, energias. Então nós vamos ver a seguir como tudo isso influencia no ambiente. O que influencia o ambiente? Como fazer para sanear esse ambiente? Quando a gente percebe que ele não está um ambiente tão sereno, tão tranquilo, tão bom. Então, primeiro, como o ambiente espiritual ele pode ser influenciado? Nossa, são tantos os aspectos, muitos os aspectos, mas na grande maioria dos livros, nós podemos ver livros como a Gênese, Livro dos Espíritos, esse o SOS, Livro da Esperança, vários deles, vários, tocam. A Gênese fala muito a respeito do pensamento. A questão do pensamento é primordialmente necessário de ser visto como um dos principais fatores que vão dar condição ou não desse ambiente estar um ambiente propício à saúde daquele clã ou não. Em que sentido? Quando nós trabalhamos pensamentos que não são pensamentos saudáveis, quando nós vibramos, porque o pensamento é uma vibração, vibra-se numa frequência, numa energia. E quando essa frequência ou energia não é salutar, ela começa a poluir o meio ambiente onde nós estamos. E mais do que poluir, junto à nossa vontade, muitas vezes, aliada a esse pensamento, que pode se transformar daqui a pouco numa ação, ou até mais ainda num hábito, nós estaremos promovendo situações nesse nosso ambiente espiritual, levando inclusive a questões físicas dos familiares que ali se encontram. Por exemplo, muitas vezes, pessoal, é o Billy. Tá querendo participar aqui? Porque toca a campainha, ele fica enlouquecido, né? Ele vai daqui mais um pouquinho, só atender ali a campainha, mas vai passar. Tá? Ele faz o evangelho no lar conosco, gente. Ele faz o evangelho no lar conosco. O evangelho no lar é um dos quesitos que a gente utiliza para manter o ambiente sereno e tranquilo, né? E ele é um dos únicos que participa junto a mim e ao Eduardo. Ele é fantástico, o Billy, né? Só que ele se altera quando aparece alguém ou toca a campainha, ele fica enlouquecido. Mas voltando à questão do pensamento, quando nós estamos com pensamentos voltados, por exemplo, à irritação,
alterando todo a nossa questão física, inclusive, poluindo os nossos órgãos como físico, como fígado, por exemplo. Há situações que provocam na gente ira, cólera. A questão hoje, muito acentuada, como, por exemplo, discórdia em relação a isso. Quando nós mencionamos, por exemplo, situações de muita tristeza, então só se fala em tristeza naquela casa, não se busca elevar a vibração daquele ambiente, mesmo sem precisar pensar, sem precisar falar ou emitir, né, situações como palavras, desejos, mas já trazendo para o pensamento e permanecendo com ele, vibrando nessa situação constantemente. Isso é deletério para esse ambiente. Como assim? O contrário, quando nós buscamos pensamentos salutares, vibração elevada, como aquele ambiente se torna leve, agradável, saudável. Junto a isso, por exemplo, os arrastamentos dos seres que ali convivem. Então, estando no lar, aqueles irmãos, quando unidos em arrastamentos, né, como vícios, muitas vezes, questões emocionais, né, mal elaboradas, mal trabalhadas, que não somos perfeitos, mas nós temos o dever de buscar melhoria contínua, ainda mais quando temos consciência disso, quando sabemos da importância e da necessidade e do porquê que aqui estamos. Então, quando os indivíduos daquele lar não param para observar, né, essa necessidade de se policiar com relação aos seus arrastamentos, isso provoca vibração, provoca uma frequência nesse lar que vai justamente trazer malefícios para essa família. Situações, por exemplo, como influenciações exteriores. No caso, a família vê nada contra, pessoal, tá? Todo mundo tem o direito e a liberdade de assistir o que quer, né? Mas, se a gente começa a assistir e entra numa vibração, o problema não é só assistir. Se eu assisto, tomo para mim aquilo, tá certo, é seu livre-arbítrio. No entanto, quando a gente assiste, lê algo, fica escutando algo que fica batendo muito numa tecla, ou é doença, situações diversas que vão nos colocando para baixo, vão nos deprimindo, ou vão nos deixando demais irritados, armados. Que frequência que tem nessa família? Qual é a energia que esse lar oferta àqueles que ali estão? Tudo é matéria. Não é necessário que a gente visualize, veja, palpe para que seja matéria. Tudo é matéria e tudo transpassa pelo fluido cósmico, pelo fluido universal, a tudo e a todos. E nós sentimos isso, e nós vibramos com isso. E não nos faz bem vibrar em algo negativo. Então, muitas vezes, uma primeira orientação que a gente passa, mesmo no atendimento fraterno, é qual? Boas leituras, eleva a sua vibração, não é? Então, é tratar disso com muita cautela e muito cuidado. É deixar o outro se expressar, sim, mas se policiar no quesito, tá bom, mas vamos dar um tempo, então, nessa conversação agora. Vamos falar de algo bom, positivo. Vamos levantar a vibração do nosso lar. Outra coisa, as influências, então, espirituais. Os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Não é isso que está no Livro dos Espíritos? Quantas vezes nós estamos no sentido de uma maneira e, de repente, parece assim que há uma transformação naquele lar. Alguém diz algo, pronto, é o estupim para alguma coisa, para um problema. Quantas vezes a doença em cima de doença naquela família? Por que será? Nós aqui abordamos mais as questões negativas para que as pessoas possam se observar, né? E ficar atentas e alertas quanto a possíveis situações que estejam ocorrendo. Então, influenciações de outros irmãos pode acontecer? Pode acontecer. Mas a culpa não é do irmão, não, que deixou ali, ou que está ali, está ou querendo mesmo provocar alguma situação de melindre, por algum motivo, que não vamos entrar em detalhes, mas ou mesmo que passou por ali, deixou sua vibração, e aquela vibração é terrível, não é boa, não combina com a nossa. E a gente sente muito isso, né? Ou algo até mais pesado, como em questões de obsessões, por exemplo. Isso nós vamos ver depois como sanear isso. Mas
Ficar atento. O que é meu, o que não é meu? Como meu filho age, como minha esposa age, como minha mãe age. Está tão diferente agora? Por que será que está acontecendo isso? Né? Mudou tão de repente. Agora, em época de pandemia, de quarentena, quando estamos todos próximos, juntos por muito tempo, né? Eu não sei como vocês têm se sentido. Observem, parem para observar como está o ambiente do meu lar. Nesse tempo de quarentena, que nós estamos muito em casa, todos juntos, será que eu estou sentindo um ambiente leve, agradável? Eu entro no meu lar e me sinto confortável, me sinto parte desse espaço, consigo sentir a minha energia nesse local, junto aos meus familiares? Ou não, não está tão agradável assim? O que está me incomodando? O que pode estar afetando o meu lar? Pontue, observe. E se você precisar de ajuda, como bem lembrou a Priscila, busque a casa espírita, através do atendimento fraterno, questionamentos. Peça ajuda, não deixe nunca nada se avolumar. Nada, não permita que isso aconteça. E muito bem. Vale, E de que vale forma? lembrar também, Mônica, vale lembrar também que, com relação à parte emocional, não se julgar no sentido de todas as emoções são boas, nenhuma emoção é ruim, elas estão aqui para nos Sim, ajudar a evoluir. Então, isso mesmo. tá irritado, como tu falou, acolhe essa irritação, Uhum. né? Isso. Mas o importante é isso, Pri, porque nós vamos conversar em seguida sobre como melhorar uma situação dessa. E pelo autoconhecimento é a melhor forma. E para eu me conhecer, eu tenho que justamente conhecer as minhas emoções, os meus sentimentos. E a gente nunca deve, como lembrou a Pri, bater de frente, né? Ir de encontro. Não, é acolher, é ir ao encontro, dizer, vem cá então e vamos conversar. Mas para isso eu tenho que me conhecer, e eu tenho que aceitar com humildade que eu não sou perfeita. E que eu estou longe disso, eu estou engatinhando. Porque dessa forma eu olho para uma emoção dessa, né, com carinho. E dizendo, eu sei que tu estás aqui, eu sei que nessa hora eu não dei conta, mas vamos sentar e conversar, sabe, tete a tete? Minha Que nem emoção diz o comigo Haroldo, mesma. que nem diz o Haroldo, chegou a visita na tua casa, recebe Isso, ela, mas ela logo vai isso embora. mesmo. Isso. Mas o importante é quando ela for embora, eu ter a consciência de como eu fiz para ela ir embora. Sim, esse Né? Porque aprendizado, né? outras provas virão. Se eu hoje não sei lidar com as emoções A, B e C, né, é porque eu vim trabalhar com isso mesmo. Eu preciso trabalhar essas minhas emoções. É dito, né, quando a gente pede, oh meu Deus, me dá paciência. Deus não vai simplesmente abrir teu coração e jogar com a paciência lá dentro. Ele vai te entregar provas para que tu Uhum. observes de que maneira podes trabalhar esse sentimento, essa emoção em ti. E aí saber lidar com tranquilidade, a ponto de que Chico Xavier dizia, nada me incomoda, nada me perturba, não deixa entrar, eu não tomo para mim. Olha o nível, né, do céu, né? Mas é lá que a gente busca chegar um dia, não é mesmo? É assim, né? E essas questões da mente espiritual, elas nos tocam pela vibração, pela questão fluídica mesmo. Nós absorvemos isso, né? Permeia entre todos. No livro da Gênesis, isso está muito firmado no capítulo 14, no item 18. Ele fala sobre a questão do pensamento. E no Missionários da Luz, que eu também trabalhei com esse livro, no capítulo 4, ele fala a respeito das moléstias da alma que chegam ao físico. Né? As afecções, no caso do físico, elas vêm primeiro como moléstias da alma, que não tratadas, elas vão seguindo e chegam até o nosso físico. Tá? A importância do vigiar e orar. Oh, meu Deus, é justamente pelo autoconhecimento. A gente vai vibrando e a gente vai orando e elevando a vibração. Mas eu consigo vigiar se eu consigo observar, se eu consigo analisar. Porque senão passa batido. Eu não consigo perceber o que está acontecendo. Eu vigio o que eu tenho foco, o que eu desejo observar. Então é ter essa consciência aberta para observar, conseguir vigiar e orar, elevando a vibração, se protegendo, né, de um manancial de luz em sua volta, em volta do seu lar, dos seus familiares, para que tu possas viver de uma maneira serena e tranquila no seu ambiente. E aonde quer que você esteja, essa energia você leva consigo. Não tem como ficar tirando a capa, deixando aqui e saindo de outra forma. Né? A gente deseja e quer e precisa ser verdadeiro em todos os momentos da vida. Lembremos-nos sempre que parece, não, mas eu consigo esconder o sentimento, ou a emoção, né, ou esse meu desejo. Gente,
os espíritos, tudo veem, tudo sabem, né? Nós somos transparentes aos olhos deles. E eles nos atingem justamente aonde nós realmente mais temos as nossas falhas, as nossas deslizadas. Então, se nós acolhemos, se nós conhecemos, se nós trabalhamos um processo de melhoria, né, nós estamos permitindo a eles melhorarem-se junto a nós também. Esses que nos acompanham, esses que estão em nosso redor, né, e são muitos, acreditem, né, eles também estão se empenhando com isso, né, com o nosso aprendizado. Tá? Muito bem. Como transformar, então, o ambiente espiritual? Né? No caso, um ambiente espiritual que não é muito saudável, não está muito saudável, ou nós temos ambientes saudáveis, tá, pessoal? No entanto, há vários momentos onde a gente, dá uma caída. E às vezes dá uma caída feia. E lembra que eu falei, não pode, gente? O Arthur, nosso professor, coordenador, né? Sempre disse, gente, a nossa vida é assim, ó, altos e baixos. Nós só não podemos ficar assim, ó, baixo, muito tempo. Então a gente tem que cuidar com isso. E uma das formas da gente transformar... Lembrei de uma frase dele que é muito marcante que com relação ao... que no plano espiritual é como se a nossa identidade estivesse ali, escrita, né? Aquela digital lá, eles veem tudo, né? Aqui que tem essa capa. Bem isso. E mais do que eles verem, é o Pai, o nosso Criador. Mais, né? É a Ele que nós devemos conta, literalmente, do que nós estamos, em quem nós estamos nos transformando. Porque Ele nos criou simples e ignorante para nós chegarmos a uma perfeição. Não igual a Ele, mas chegarmos a uma perfeição, certo? Então, nós realmente, como filhos que somos, nós teremos a maior felicidade de um dia poder chegar, né, para Deus, para o nosso Pai, e dizer, olha, né, eu estou melhor, estou conseguindo chegar lá. Não tá fácil, mas eu estou me esforçando. Como é prazeroso, deve ser muito, muito prazeroso, né? Se nós olharmos, conseguíssemos olhar para o nosso passado, né, na espiritualidade, quando isso é benéfico para a gente, e quando é possível, a gente até consegue, mas como seria bom hoje a gente poder olhar e conseguir ver, né, o quanto a gente já cresceu. Mas falta muito. Então temos que ralar, não é mesmo? Muito bem. A gente consegue transformar, então, o nosso ambiente espiritual na Gênesis capítulo 14, item 21, vontade. Lembrem sempre, né, que numa prece, o nosso pensamento e a nossa vontade é o grande impulso junto aos fluidos para que a nossa oração chegue, né, no mais alto patamar possível. Pois aqueles que acolhem nossas orações em nome do Pai, nos auxiliarem, intercederem por nós. Vontade, aquela vontade firme e forte, concisa, de querer fazer o melhor, de dar conta, de se autoconhecer, autoconhecimento, uma elevação moral, a busca dessa elevação moral. Ai, mas é difícil? Sim, é difícil, mas tem que ter a vontade de querer se transformar. Se não demos conta agora, nesse momento, daqui a pouco vamos dar. Se errei agora, mas daqui a pouco vou fazer melhor. É não desistir nunca. A reforma íntima. A gente, como já dizia Santo Agostinho, lembrando-nos sempre, né, dele, ao deitar, faça uma análise de como via. Observe o que aconteceu no seu lar. O que houve de algo que possa ter lhe desgostado, ou algum membro da sua família? O que foi de tão bom que vale a pena ser repetido, que deu certo? Que emoção, que sentimento é tão gratificante que você percebeu que transformou o seu lar num ambiente tão agradável? Como fazer mais vezes? Como levar isso para fora do seu lar? Por que não para os seus vizinhos? Por que não para o trabalho? Transformando esse nosso mundo, que está aí num processo de caminho para a regeneração forte, pesado, expurgando, né, energia que não é necessária que aqui mais fique. E começa por nós, começa nos nossos lares, pessoal, nas células, que são os nossos. Só vai para a sociedade quando aqui no lar está ajustado. Porque senão é hipocrisia, não é verdadeiro. E a gente, sendo energia, a gente transpassa isso no mundo. Não tem como esconder. O pensamento fica na atmosfera, na psicosfera. Através do amar, do alto amor no ambiente. Gente, alto amor é diferente de egoísmo. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, eu me amar através desse amor imenso que o Pai depositou em cada um de nós. É eu valorizar a minha existência. Eu agradecer pela gratidão a todo instante
tudo que me chega, mesmo os momentos difíceis, porque são aprendizado. Se eu não os transformo em aprendizado, eu sofro imensamente. E é normal sofrer. A dor faz parte do crescimento humano. Temos que aprender a lidar com essa, acolhê-la, olhar para ela e dar colo muitas vezes, mas não fazê-la dormir no nosso colo. Só para entender, conversar. E em seguida transformar isso num aprendizado de crescimento. Observar o meio e a nossa consciência. Isso é extremamente importante, porque sem essa observação, eu não consigo me transformar e transformar o ambiente que eu desejo. Através de resiliência, através da bondade e da caridade no lar. É tão fácil, muitas vezes, para nós fazer caridade fora do lar. Ah, mas eu ajudo muito. Ah, eu ajudo, eu dou roupa, eu dou dinheiro. Ah, eu vou lá e faço tal coisa. Aí chega em casa, é impaciente, é aflito, não gosta de ouvir, só quer ele ou ela falar. Né? Não doa o seu ouvido, o seu ombro. Não tem paciência com os vizinhos, muitas vezes, nem sabe o que está acontecendo em seu redor, por que motivo acontecem as coisas. Há tantas situações que nós nos envolvemos, não é mesmo? Mas para que a gente possa transformar tudo isso, nós temos que parar, nos observar e querer com vontade, pensamento positivo, transformar tudo isso. Estudo, conhecimento. Aqui são outras questões, remédios, segundo a doutrina espírita, que nós temos para nos harmonizar e harmonizar o nosso lar. Meu Deus, a prece. A prece é um remédio gratuito, maravilhoso. Em qualquer momento que nós estejamos angustiados, aflitos, temerosos, ou felizes, ultrapassando qualquer tipo de via orgânica, ou a felicidade transpassa. Pegue o Evangelho, abra numa página, faça uma leitura de agradecimento, de pedido. A vibrativa desse lar, da pessoa, ela consegue passar, transmitir essa felicidade para o outro. São fluidos que exalam. Vocês percebem que em determinados momentos do nosso lar, um se irrita, todos se irritam. Ou alguém está muito feliz, a felicidade parece que contagia. E é assim que acontece, tudo é energia. Através da água fluidificada. Ah, mas não está tendo agora, nesse momento, como ir no centro espírita. Gente, o evangelho no lar. Ali a água fluidificada. Ou você pega a sua aguinha, põe na mesa e faça uma oração. Você fazendo a imposição de mãos por uma oração, por uma leitura do evangelho. O evangelho no lar, que é algo realmente fantástico. Remédio de proteção, de ajuste vibracional àquele lar, àquela família. Escolha um dia da semana. Escolha um horário. Neste momento que você diz, o evangelho aqui em casa será domingo às 10 horas da noite, como é aqui em casa, por exemplo. Nesse dia, os protetores de cada membro daquela família, daqueles espíritos encarnados, o protetor daquele lar, daquela casa física, daquele lar espiritual, vão estar ali com vocês, fazendo esse culto ao evangelho. Vocês comentem uma mensagem ou abrem na hora, faz uma oração inicial, pede a água que seja fluidificada, agradece o que você quer daquela passou, e pede amparo, proteção, faz sua oração, que em casa nós rezamos o Pai Nosso, fazemos então a leitura seguinte do Evangelho, as pessoas ali conversam a respeito, é como se fosse um estudo, é um estudo de oração, um culto, né, que não deve demorar muito, é no máximo 20 minutos, 30 se tu quiseres, mas no máximo. Tem crianças 10, 15 minutos. Tem livrinhos próprios, do próprio Evangelho, para crianças também participarem. Uhum. Inclua todos os seus membros da família. E aí você faz, então, uma conversação, finaliza com uma oração, agradecendo e pedindo pela semana, irradiando para o mundo, para quem você quer e deseja. E ao final vocês tomam aquela água. Se quiser que a água vá durando a semana, vai colocando aguinha antes de terminar na garrafinha ou na jarra, até chegar o próximo dia, né, de fazer o evangelho. Isso fora a leitura diária. Isso é remédio salutar, há uma transformação no ambiente espiritual do lar. É incrível.
através da leitura edificante, através do estudo, gente. O estudo na casa espírita, né? O estudo ele faz com que a sua consciência abra, comece a ver entendimento do que acontece no ser espiritual que nós somos e no ser também físico que nós estamos. Então, o conhecimento nos eleva, porque a gente passa a compreender o que acontece conosco e com os demais que estão em nosso lar. A gente tem um olhar já espiritual para aquele que está conosco vivendo. E aí, com o conhecimento junto, agregado, tudo fica mais fácil de ser conversado, trabalhado. Sabe? A gente. Nossa, é remédio É, isso. Eu fico até a emocionada, porque. importância da... talvez, assim, até para algumas pessoas a palavra estudo possa parecer pesada, então talvez, por que não uma reflexão? Né? Vamos partir então para o lado da Sim! filosofia. Vamos se questionar, vamos, né, se Uhum. perguntar, né? E isso, essa Isso! instigação, essa provocação, né? Essa Aham, curiosidade isso vai mesmo. abrindo lacunas, né? Isso Espaço. mesmo, isso, isso. Mas para que as pessoas entendam, né, que o estudo na casa espírita, pessoal, é algo muito, muito sereno e muito tranquilo. Né? Quando alguém me fala assim, não, mas eu questiono muito, eu não concordo com muita coisa, eu digo, ótimo, é assim mesmo. Né? É aquela fé raciocinada, não pode ser a fé cega. Vamos então Sim, conversar, vamos ver todos os pontos de vista, porque isso é que dá grandiosidade ao estudo. Isso é que nos faz compreender com mais leveza e entendimento, né? Outras coisas, sim. por exemplo, como a leitura então edificante, a elevação moral, trabalhar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a compreensão, a não crítica, né? Que é outra questão que a Chegaram gente já também precisa 3 trabalhar. perguntas aqui, Mônica. Maravilha! Só vou fechar depois com uma mensagem então final, né? Sobre a Tá, questão da família. Tu queres que eu passe agora a mensagem ou tu queres primeiro trazer as... tu escolhe, vai lá. Deixa eu me ver aqui então. Vamos lá então. Ó, esse daqui, do livro SOS Família, pode ser? Jesus contigo, é o capítulo 12. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamento, alça a comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Qual lâmpada ignorada, acesa na ventania? Não te afastes da linha direcional do Evangelhares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles. Maravilhosa, né? Ai, as Linda. mensagens dela, Isso, isso. que Espero ter assim conseguido seja, passar, né, então. um pouco da mensagem, tinha mais conteúdo, mas realmente é vasto. Como eu falei, a literatura é muito vasta nesse sentido, vale a pena a gente ler, Sim, conhecer, estudar, porque faz muito bem a todos nós, com certeza, né? claro. Mas com essa oração, essa leitura, acho que a gente já dá por encerrado e agora entramos nesse bate-papo gostoso de perguntas e Legal. respostas. Tem aqui uma pergunta que é:
Quais atitudes devemos tomar para não levar o ambiente do trabalho para o lar, para o ambiente do lar? Muito boa pergunta. Então, essa seria a Isso, primeira. muito boa pergunta. É claro que é muito difícil, né? A gente, como eu falei, pegar e tirar, né? Eu estou no meu trabalho, tive algum problema, puxa vida, então, mas tudo bem, eu vou tirar agora o meu corpite, a minha veste aqui de trabalhadora e vou só com as vestes, né, da moradia, né, do lar. Não tem como fazer isso. Unizar um pouco em relação a isso. Primeiro, por meio da consciência. Nós temos que ter consciência de que nós vamos sim desenvolver vários papéis como encarnados, né? Mãe, pai, dono e dona de casa e trabalhador, né, fora da casa, precisa estar bem com o lar, requer atenção fixa a ele. Não tem como, é claro, eu não chegar em casa e muitas vezes debater, conversar, né, com quem quer que esteja, que eu tenho confiança, eu precise muitas vezes desabafar um pouco, né? Mas que isso, irritação, de raiva, de cólera naquele lar. Eu posso até chegar em casa e dizer, eu tive hoje uma situação desagradável em casa. Eu preciso conversar com alguém. Tem como a gente bater um papo? E a gente conversar um pouco, eu desabafar, receber um retorno, um feedback, né? Muitas vezes que me clareia a mente, me faz perceber situações que eu não tinha percebido, ou quando alguém de fora, né, conhece a situação, pode também nos orientar, nos auxiliar nisso. Mas eu não tenho como levar para casa a irritação, a raiva. A prece é o melhor remédio, não tem como não ser. Na hora do meu trabalho, quando algo me aconteceu de maneira grave, que me sacudiu mesmo as emoções, a oração. Recolhe-te nesse momento para o teu quarto, que aí, no caso, é o teu ser. Busca um lugar um pouco mais sossegado, né, no próprio ambiente de trabalho, ou dá uma volta, vai dar uma caminhadinha, vai tomar um suco. O meu exemplo, né? eu vou dar o meu exemplo. Às vezes, no trabalho, às vezes eu vou pro banheiro. Eu ia falar banheiro, né? Mas eu disse, não vou tocar no assunto, mas se lá é um lugar sossegado, né? Às vezes a energia do Deus não são muito boas, mas se é um lugar que tu te sente confortável, pode ser. Se só tiver aquele, tudo bem, né? Mas se não, e recolhe tomando um cafezinho, e não precisa ser uma prece muito longa. Quando a prece ela é verdadeira e do coração, ela pode ser uma frase, mas lembra da vontade do pensamento? Ela vai como um raio, Uma né, pro palavra, alto, às e tu vezes, serás né? atendido. Então, no mínimo, peça uma palavra. Deus me auxilia. Isso me tocou tanto, não estou bem, eu preciso de ajuda. Chama teu protetor, que por certo ele vai te ajudar. Então, a prece seria o melhor remédio possível. Tá? E depois lembrando, né, de que nós estamos em vários papéis e o papel da pessoa do trabalho, trabalhadora, ela requer algumas atitudes. Mas agora eu estou indo com a bênção de Deus para o meu lar. Então vamos acolher aquelas pessoas que estão lá conosco. Aí eu moro sozinha, acolhe a ti mesma, ao mesmo, né, com alto amor, com compreensão, com serenidade. Continua fazendo a tua oração, abre, vai fazer uma leitura, faz o evangelho no lar naquele dia. Mas não é o dia. Faça, não tem problema. Por algum motivo a gente é provocado por alguma questão, né? Não se vai levantar aqui em situações e possibilidades que provocam a gente nessa hora, mas a gente tem que usar todas as armas cabíveis e possíveis. Tá? Então a oração, o evangelho no lar, né, é a melhor coisa. Relaxar com uma boa música faz bem também. Tá? Um bom banho. Nossa, o banho, a água mesmo. Haroldo Água. ensina muito isso, né? Vai tomando banho e vai lembrando que aquela energia ruim vai saindo na mesma hora e se coloca uma energia salutar em cima de ti por aquela água que chega, né? Temos uma outra pergunta aqui que é a da Jujuba. Quais atitudes devemos tomar? Não, desculpa. Há relações entre o ambiente espiritual e a física quântica? Ela dá o exemplo que, por exemplo, no ambiente espiritual estarem refletidos diversos planos de espaço e tempo. Sim, Eu não sou estudiosa, né, assim na física quântica, mas nós sabemos, né, que a espiritualidade ela não tem tempo, né? Não tem tempo. Nosso tempo é o tempo terreno aqui. A espiritualidade funciona de outra forma. E o que é a espiritualidade, né? Nós temos várias dimensões. Então, acredito sim, a espiritualidade, né, no caso, a energia quântica,
tem tudo a ver com a questão da vibração, com a energia, com a questão, né, que nós mencionamos aqui. É possível, Eu sim, que a também gente não. esteja vivenciando situações onde, paralelamente, né, várias outras Total situações possível. estejam ocorrendo. Isso Se com a gente pensar certeza. na Né? questão das reencarnações e dessa afinidade Sim, entre a família, né, dos seres, então a gente pode pensar que aham, realmente sim, as personalidades se permeiam e perpassam, sim, né? E aí, às vezes, isso a gente se mesmo. conecta com uma personalidade nossa que não é aquela que está Uma ali naquela persona realidade. nossa. Isso. Nós trazemos personas, né, nossas de outras encarnações, que seriam aquelas marcas muito fortes, né, muitas vezes traumas muito fortes, características muito preponderantes, né, que hoje parece que não cabe muito, não casa muito conosco, né? Puxa, mas por que eu fiz isso? Mas eu ajo de uma forma que nunca me ensinaram dessa forma. Característica tua, do teu espírito, né? Então, isso é muito cabível, sim, e sempre o autoconhecimento para uma autoanálise é muito importante que aconteça, justamente para que a gente possa perceber o que está vibrando, né, de vibração. Nós somos energia, tudo é energia, então as energias realmente elas se transpassam. O que está acontecendo? Usar nesse sentido, né, e buscar compreensão nesse propósito, tá? E dá para fazer um adendo no sentido de tu falar dessa prece focada na vontade, da palavra, às vezes, né? Uma frase, uma palavra. Uhum, E isso tem uhum. muito a ver com a física quântica nesse salto quântico, que se você Sim, quer, se sim, você ativa ali, você aquilo alcança. transmuta Uhum. nesse momento, nesse É, instante. é porque o nosso pensamento, quando formatado com muita vontade, ele plasma. Ele plasma. Né? Então, há situações onde já foi comprovado que, quando a gente pensa, as formas de pensamento estão aí para isso. As formas de É. pensamento, muitas vezes nos lares, nós criamos formas de pensamento, né, que são energias que estão ali alocadas, que estão ali quase que solidificadas, energeticamente falando, e que tu sentes, quanto mais sensitivo você é, mais você sente. E você acha muitas vezes que, será que é um irmão que está aqui? Será que eu estou com uma obsessão? Não, pessoal, forma pensamento. As paredes absorvem energia. Os objetos absorvem energia. Então, e nós sentimos essas energias. Transmutar isso, temos que modificar isso, elevando a vibração, elevando a frequência, e nada melhor do que a prece, o evangelho no lar, né, para que isso aconteça. Boas leituras, conhecimento e entendimento, para Eu que vejo tudo o possa quanto a ser nossa cultura esclarecido. brasileira tem a aprender com a cultura de países tão Muito. antigos, né, europeus, históricos, Aham, porque eles têm muito. espaços, ambientes com muita experiência de vida ali, né, muita vida, como tu falou, nas paredes. Isso, E isso a gente aqui no Brasil não tem, né? isso, Nós somos um país tão novo. isso Quanto a mesmo. gente tem para É, aprender com isso, que a gente pode estar muito, realmente Cristina. ressignificando essa nossa visão para as coisas, né? Para o que Uhum, é novo, o que não é isso, novo, o que é o novo, né? uhum, isso. É o que eu não conheço ainda. Simplesmente porque muitas vezes É o novo ainda não desconhecido, é, né? né? Mas eu É a fé é no. desconhecido, eu não conhecia isso, é inteiramente aberta. E para que ela seja aberta, tem que haver conhecimento, tem que haver estudo, tem que haver análise sobre isso, É né? isso aí. Ai. Então é isso. Faltamos em 5 minutos agora para finalizar. Agradecer a presença aí. Se quiseres fazer um complemento, convidamos a todos a nos Isso, eu gostaria de deixar seguirem. uma mensagem. Isso. Uma mensagem para vocês, né, de que o lar é uma bênção, pessoal. O lar é a primeira escola que nós recebemos, né? É aquela bênção dignificante de que nós ali estamos porque precisamos estar ali. Sendo esse lar, né, um ambiente muitas vezes transtornado, um ambiente não tão agradável, pelo que a gente, né, imagina e sente, a gente pode perceber o quanto nós precisamos trabalhar nesse lar. Muitas vezes ali naquele lar nós temos queridos, né, espíritos de vidas pretéritas que muito necessitam da gente, e muito nós necessitamos deles. Então, acolher, abraçar, olhar com muito carinho, com amorosidade para todos aqueles que conosco convivem, né? Sendo essa pessoa ou não, né? Mas ele espelha os teus sentimentos.
ele espelha o que você traz dentro de. Então, procure ajustar sintonia com esse irmão, né? De uma maneira de que a amorosidade vença qualquer barreira. Porque o amor é a melhor ferramenta que nós trazemos, né, direto do Pai, para lidar com qualquer situação. O amor não julga, o amor não critica, não condena, o amor perdoa. E olhem para esses seres que com vocês convivem em seus lares, levando isso para todo o restante da vida de vocês, né, no trabalho, sociedade, como irmãos que são, como irmãos que são. Acima de hoje estarem na veste de pai, mãe, marido, esposa, filho, ali existe um espírito que provavelmente já tem outras existências, que por algum motivo precisou estar ali. Ou ele precisa estar por ele, para ele crescer, ou para te ajudar muitas vezes. Né? A ajuda é mútua, a caridade é mútua. Então, tenha amorosidade, tenha alegria de estar, gratidão por estar nesse ambiente, agradeça a todo momento, né? E faça o melhor que você der, jamais, mas faça o melhor que você der conta. E a Casa Espírita está aí para ajudar você no que for possível, né? Com orientação, com a palavra amiga, com espaço, água purificada, evangelho no lar, orientando como fazê-lo. Então, aproveite todo esse... Fiquem com Deus. Abençoe hoje cada um que com você convive, né? Mesmo que seja de longe, à distância, né? Abençoe todos esses seres que estão contigo. E agradeça muito a Deus por ter essa oportunidade. Há muitos irmãos querendo reencarnar, pessoal. Muito. Agradecemos então a Mônica, essa palestra maravilhosa, a todos que estão aqui hoje com a gente. Pedimos também que sigam o nosso canal do YouTube, que a gente agora vai começar cada vez mais a colocar conteúdo por lá também. Né? Lembrem do que precisar, entrar em contato com a Casa Espírita Antônio de Pádua. Por enquanto ainda estamos fechados, mas abertos virtualmente para o que precisarem. Isso mesmo. Então é isso. Mesmo. Eu lembrei de uma música agora que diz: amor, palavra que liberta, já dizia o profeta. É isso, gente. Então tá, gratidão. Deu umas travadinhas, eu não consegui ouvir o finalzinho, mas tá ótimo. Deu uma travadinha, né? Mas A isso. internet muito utilizada, Obrigada. gente. Imagina todo mundo em casa. Que bom. Até a Mas próxima, obrigada, Mônica. Priscila, viu? Até a próxima. Um beijo, pessoal. Obrigada muito também. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Tudo de bom. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Aproveito para relembrar, então, do nosso YouTube, gente. A gente vai começar a usar ali as nossas redes sociais, o que precisarem, estamos aí. E estamos também começando a fazer bate-papos. E sejam sempre bem-vindos. Uma boa noite a todos.